Você só tem a oportunidade de comer o McDonald's hoje porque eles aplicaram uma parada chamada CPO. Nos Estados Unidos, eles são apaixonados por controle, processos e otimização. CPO, se você viu o filme Fome de Poder... Pedidos prontos em 30 segundos, não 30 minutos. Bingo! De nada. Vamos lá. Isso aqui. É basicamente você estruturar os processos da empresa para que você não precise depender dos profissionais, mas sim os profissionais consigam seguir o padrão da empresa. Pensa comigo. O McDonald's deve abrir milhares de unidades por dia. Eles não têm tempo para treinar pessoas ou simplesmente fazer com que as pessoas venham prontas para o mercado. Eles não se preocupam se tu já trabalhou em outras lanchonetes ou não. Eles se preocupam que você siga os processos, porque esses são os processos da empresa. E por isso essa empresa nunca para. Assim como esse aqui, que é o maior McDonald's, o que mais vende na América Latina. Para isso poder funcionar 24 horas por dia, eles precisam ter processos bem alinhados, porque eles não podem simplesmente depender das pessoas. Pode parecer um pouco cruel isso que eu estou te falando, mas é a realidade. E isso é o que faz com empresas como McDonald's, Apple, Tesla, Microsoft, todas essas empresas realmente sejam empresas unicórnios. E o melhor, o que essas empresas têm em comum? Todas elas nasceram nos Estados Unidos. Por que essas empresas não nasceram no Brasil? Porque os Estados Unidos é apaixonado por CPO. Ele é apaixonado por controle, processo e otimização. Não diferente, os Estados Unidos também foi pioneiro nessa parada aqui de marketing digital. Eles foram pioneiros na venda de cursos online. Não sei se você sabe, mas o próprio fórmula do lançamento não foi inventado por Érico Rocha. Ele foi inventado por um cara chamado Jeff Walker. Jeff Walker simplesmente criou uma metodologia de listas e de antecipação, onde ele estudou e viu que os filmes, eles trabalhavam com uma antecipação, uma preparação até a sua estreia, e isso motivava com que as pessoas fossem lá e desejassem assistir os filmes. E os lançamentos, até então, são aplicados inclusive em diversos tipos de negócio. A gente vê lançamentos na indústria dos filmes, na indústria dos áudios, em tudo que é lugar. Todo mundo aplica lançamentos. E os americanos são apaixonados por CPO. O controle, o processo e a otimização é o que faz de um lançamento ser bem sucedido. E por isso os americanos estão anos-luz na nossa frente, por isso eles são uma potência mundial, por isso a moeda deles vale mais que a nossa. Mas isso não quer dizer que a gente não possa entender como eles fazem e aplicar isso nos nossos negócios, nas nossas urgências de lançamento, nas nossas agências de lançamento, no nosso posicionamento no marketing digital. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como aplicar o CPO no teu negócio. E óbvio que no final desse vídeo eu vou te fazer uma oferta. Eu vou te ofertar as minhas planilhas, os meus arquivos de CPO para você aplicar no seu lançamento. Mas, antes disso acontecer, eu vou te entregar um conteúdo de grande valor. Bom, então vamos começar a nossa aula sobre CPO, mas ela não vai ser aqui, vai ser lá no meu escritório, tá bom? E eu também quero me apresentar e te mostrar um pouquinho quem é esse cara aqui que está falando, chamado Vinícius Vaz. Então, bora se teletransportar. Pronto, a gente chegou e agora a gente vai começar de fato a nossa aula. Mas você deve estar pensando, né? Poxa, mais um cara querendo me vender um curso, um cara querendo me vender um método infalível. Na verdade, eu tô aqui para abrir a tua cabeça e para te ensinar a nunca mais errar nos teus lançamentos. Eu entendo as tuas dores e eu sei por que tu chegou aqui. Provavelmente, tu ficou frustrado com alguns lançamentos que tu deve ter feito, perdeu o controle, ficou estressado, ou até não conseguiu entender o que é esse negócio dos lançamentos. E o pior, não ganhou dinheiro. Mas mesmo assim, ainda tem interesse em aprender sobre esse mercado. Eu posso te garantir que o mercado de lançamentos ele é muito lucrativo e que não existe nada tão lucrativo quanto você trabalhar com marketing digital. Os lançamentos é uma metodologia escalável, o que te possibilita vender informação para o mundo inteiro. Você tem uma coisa que as pessoas querem ouvir, elas estão dispostas a pagar por isso. E você na posição de lançador, urgência, agência, expert, seja lá o que for, você tem essa missão de criar um produto e fazer com que as pessoas tenham acesso a esse produto. Os lançamentos, via de regra, eles foram feitos para dar certo. Tá? Não é que os mentores, as pessoas que estão aí no mercado tentando te ensinar, elas estão querendo te enganar. Não. É que realmente esse mercado, essa tecnologia, eu posso dizer assim, dos lançamentos, ela é um pouco complexa. Por quê? Porque para você fazer lançamento, você começa a se deparar com uma série de informações. Vamos primeiro entender por que você chegou aqui, né? Você provavelmente começou a ser seduzido pelo universo dos lançamentos por causa de dígitos, né? Dígitos como esse aqui, ó. Essa aqui é a placa da Hotmart Black. Isso aqui representa 7 dígitos. A gente já faturou um pouquinho mais do que isso, né?
mas a gente está agora rumo aos 5 milhões da Hotmart, que é a próxima placa. Mas essa placa aqui, ela é basicamente um objeto de desejo de muitas pessoas. Querer fazer o seu primeiro milhão, ou fazer o famigerado 6 em 7. Só que para a gente poder chegar nos dígitos, a gente tem que realmente ter esse controle total do que é o formato de lançamento. E por isso eu estou aqui para te falar sobre o CPO, que ele basicamente é controle, processos e otimização. Você vai entender nessa aula o que o CPO pode fazer pelo seu negócio. E o CPO você pode aplicar em qualquer tipo de negócio, na verdade. Porque eu te dei o exemplo, né, McDonald's e outras empresas unicórnios americanas, e eu te expliquei o porquê que eles são tão fascinados por essa sigla. E eu vou te explicar agora como você aplica ela nos seus negócios para que você nunca mais precise realmente ficar frustrado por não obter resultados, por não obter controle e às vezes até por achar que se você já tem uma equipe ou você tem aí um expert que você lança, você achar que ele não está na mesma atmosfera que você. Então a gente vai falar sobre isso agora. Mas antes eu queria te mostrar uma outra placa, que é essa aqui. Sai um pouco da tela agora. Essa aqui, ó. Essa placa aqui, ó, é a placa de $500 mil. É uma placa que eu presenteio às pessoas que faturam os seus primeiros R$500 mil. Aqui na tela você está vendo algumas pessoas que já foram mentorados meus, aplicaram o método CPO e que obtiveram resultados e faturaram mais de $500 mil. E eu ainda estou te dando o Instagram delas, eu gostaria que você printasse esse Instagram e fosse lá perguntar para elas o que elas acham desse cara que está aqui falando, chamado Vinícius Vaz. Porque é muito fácil, né, eu te falar algumas palavras bonitas e te dizer que eu sou o cara que sabe tudo, mas eu acho que é muito interessante você ir perguntar para quem aprendeu comigo. Assim a gente gera credibilidade e confiança. Mas agora deixa eu também dizer quem eu sou. Vinícius Vaz é um publicitário que começou nos lançamentos mais ou menos em meados de 2018. Eu comecei a lançar um expert chamado Babu Barber. E logo em seguida a gente virou case da Hotmart com uma das comunidades que mais vende através da plataforma Sparkle. Eu, Vinícius, já palestrei Hotmart Masters, o acelerador de sucesso, já, como falei, fui case da Hotmart, já batemos aí o primeiro $1 milhão. A gente tem realmente um know-how muito grande no mercado. Só que eu sempre fui um cara muito de bastidores. Por quê? Porque funciona muito bem lançar. Eu realmente ganho dinheiro com o lançamento. E eu pensei assim, poxa, para que eu vou começar a entrar no universo de criar conteúdo, de vender um curso online? Porque eu entendia que realmente esse era o meu propósito, educar, compartilhar. Eu entendi que eu não podia simplesmente ficar gerando resultados para mim quando eu podia gerar resultados para outras pessoas. Isso aconteceu basicamente em 2019, quando eu dei uma palestra no evento chamado Aceleradores de Sucesso, do meu amigo Misha Menezes, e eu terminei a palestra e as pessoas falaram assim, poxa, qual é o teu curso? E eu não tinha curso para vender. Foi dali que toda essa ânsia de realmente conseguir compartilhar a informação ela nasceu. Então esse é o Vinícius Vaz. E agora, a gente, sem muita enrolação, vai para o que você realmente quer aprender, que é o CPO. Eu te sugiro pegar papel e caneta, se você ainda não pegou, demorou, tá? Se você não pegou, dá um pause nesse vídeo, pega papel e caneta, porque é muito importante que você anote tudo que eu vou te falar agora. Eu tive um professor, uma vez, numa cadeira de Direito, eu fiz um semestre de Direito. O nome dele era Norberto. E esse professor era um professor muito legal, ele era muito querido. Por quê? Porque ele sentava na ponta da mesa e começava a falar com a gente. E aí, um belo dia, ele chegou e falou, semana que vem a gente tem prova. E eu não tinha me ligado que, na verdade, ele estava dando aula há horas. Eu achava que ele só conversava, ele estava dando aula há horas. Então é isso que você tem que se ligar, ó. Aqui já está sendo uma aula desde que esse vídeo começou. Então você tem que anotar diversos pontos. Porque é justamente por causa disso que muitas pessoas não aprendem. E isso que vai diferenciar você daqueles que não estão tendo resultado. Beleza? Então, o que é o CPO, Vinícius? CPO foi uma sigla que eu criei para realmente determinar a engrenagem principal de todo lançamento. CPO, controle, processos e otimização. O controle. De nada adianta você fazer um lançamento se você não sabe fazer um lançamento. Pode parecer redundante, mas presta atenção. Quando você vem para o universo dos lançamentos, quando você vem falar de marketing digital, né, querer vender algum produto na Hotmart ou Edu, sei lá, qualquer um, você vem seduzido pelo universo do mercado que dá muito dinheiro. 6 em 7, 7 em 1, você quer ganhar muito dinheiro, você quer ficar rico, você quer sair da merda. Só que aí você esquece que para você fazer tudo isso é uma série de engrenagens. Pensa comigo, como é que você faz um lançamento? Primeiro você tem que ter um expert, depois você tem que ter um produto, mas depois você tem que ter audiência, depois você tem que ter captação. Mas para ter captação eu preciso ter criativos, mas para ter criativos eu tenho que ter um design. Para eu ter um design eu preciso ter antes uma cópia e assim por diante, cara. Eu tenho que ter um monte de coisa. Isso faz com que dê aquele conflito mental e você comece a querer abandonar o lançamento muito antes dele começar. Você já teve essa sensação
de o lançamento estar acontecendo, você se sentir perdido, tem muita coisa para fazer, botão não funciona, link não funciona, página bloqueada, cara, é um estresse. Quando você tem controle, isso não acontece. O que é o controle? É você conseguir desenvolver a previsão de tudo que é necessário para fazer um lançamento. Algumas pessoas chamam isso de checklist, mas eu acho que é muito maior. É você ter a previsão. É você ter um campo de visão muito aberto para você conseguir enxergar todas as etapas de um lançamento. Eu preciso fazer uma página de captura, legal, mas eu também tenho que ter copy para essa página de captura, que por sua vez tem que ter um layout, que por sua vez tem que ter uma programação. Ih, mas essa página de captura, ela está carregando rápido, ela está carregando devagar, mas essa página de captura, ela está convertendo mais do que 50%? Será que o e-mail que está sendo captado está sendo validado em 2 fatores? É muita coisa. Eu preciso ter essa previsão, e essa previsão é o controle. Aqui já está 60% dos teus resultados. Se tu não tiver esse controle, tu já tem 60% dos teus resultados falidos. Uma vez que eu tenho esse controle, eu preciso criar processos. De nada adianta eu saber tudo que eu tenho para fazer se eu não criar uma esteira. Ó, vamos fazer uma outra analogia, tá? Imagina um smartphone. Imagina um iPhone 12, tá? Você acha que o iPhone 12, ele é feito como? Ele é feito através de uma linha de produção. Alguém faz a bateria, alguém envelopa a bateria, alguém coloca a bateria numa caixinha para ir para o outro setor coloca a bateria na placa-mãe, que faz conexão com a câmera e papapá. É um processo. Até que esse iPhone possa chegar na sua mão. Até que você possa tirar e fazer uma selfie, gravar um stories no Instagram. Se não tiver processos, por mais que eu entenda tudo que tem que ser feito, né? No caso do iPhone, acredito que um engenheiro deve ter criado toda a construção do hardware, só que os processos fizeram com que os humanos pudessem apertar botão por botão para que ele então chegasse aí na sua mão, você só abrisse a caixinha e conseguisse usar o seu iPhone ou Samsung e assim por diante. Processos são o que realmente determinam se o teu negócio vai acontecer. Então os lançamentos, via de regra, na maioria das vezes eles dão errado por causa dos processos. Por quê, Vinícius? Porque as pessoas até visualizam o que elas querem, porque elas aprendem isso num curso, só que elas não conseguem delegar, elas não conseguem criar processos para que aqueles que vão ajudar, que às vezes quando são pequenas urgências, pequenos lançadores, eles contam com 2, 3 pessoas, eles não conseguem delegar, porque é muito difícil você pegar o que está na sua cabeça e transferir para a cabeça de outras pessoas. Pensa comigo, cara, você às vezes não consegue explicar para os seus amigos o que é que você faz. Você acha que você vai conseguir explicar para os seus colaboradores, só porque eles estão no mesmo universo que você? Às vezes é muito difícil. É muito difícil. Porque cada pessoa tem aquilo que eu chamo de repertório intelectual. Você tem um tipo de vida e as pessoas têm outros tipos de vida. Então, quando você tem processos, você zera essa imaginação, que é o que o McDonald's tem. Eles têm processos. Eles não estão preocupados se o cara que trabalha lá é branco, é preto. Eles estão preocupados se a pessoa sabe seguir processos. E ponto final. Pode parecer frio isso que eu estou te falando, mas é técnico. E você tem que entender que isso é técnico. E essa técnica é o que vai separar você dos resultados ou positivos ou negativos. É o que vai diferenciar. Então, a gente entendendo que eu tenho controle e processos, eu tenho um terceiro ponto que é a otimização. A otimização é você entender que a todo momento o seu controle e o seu processo devem ser analisados e mudados. O tempo todo o algoritmo está mudando, o tempo todo a estratégia está mudando e o tempo todo os humanos estão mudando. Se você vende para humanos e os humanos mudam o comportamento o tempo todo, você tem que mudar também o tempo todo. O formato de lançamento, o formato de comunicação que eu tenho com as pessoas hoje provavelmente não será o mesmo amanhã. A gente acabou de passar por uma transição agora nos últimos anos, né, que a gente teve pandemia, aonde fazer transmissões ao vivo, ele quebrou uma barreira, a gente subiu o patamar. As pessoas até então não consideravam muito fazer ao vivo. Agora a gente vê os artistas fazendo live, fazendo show, isso já faz parte do nosso cotidiano. Então o tempo todo a coisa está mudando e o tempo todo eu tenho que otimizar os meus processos. Eu aplico meus processos, eu analiso meus processos e eu otimizo meus processos. Então isso que é o CPO. Você tem que fazer isso no seu negócio. E eu vou te mostrar agora como eu aplico o CPO no meu negócio. Eu vou te mostrar agora como eu criei os meus processos de lançamento para que eu consiga gerar múltiplos lançamentos, múltiplos resultados, diminuir o intervalo entre lançamentos. Eu vou te mostrar isso agora, nesse momento. E também vou abrir para ti a possibilidade de tu ter acesso à minha planilha, ao meu formato de
CPO, tá bom? Então, te liga que agora a gente vai dar mais um estalinho e a gente vai para um outro cenário, até porque eu tô muito chique, eu tenho vários cenários aqui no escritório. E a gente vai para um outro cenário, tá? Que é lá para a tela do computador, tá bom? Então, bora se teletransportar mais uma vez. Pronto, chegamos agora para a parte final desse vídeo, beleza? Eu já te ensinei o que é CPO, já te expliquei para que ele funciona e agora você pode colocar ele em prática nos seus lançamentos. O CPO me ajudou a ter controle, me ajudou a diminuir o intervalo entre os lançamentos, me ajudou a ser mais lucrativo, porque assim eu posso fazer lançamentos simultâneos, e me ajudou a ter menos dor de cabeça, porque eu posso te dizer, lançamentos controlados realmente fazem com que você consiga rodar esse negócio de uma forma muito mais tranquila. Até porque você que veio para o mercado de lançamentos procura isso, né? Provavelmente muitas das pessoas que iniciou nos lançamentos pensou assim, poxa, eu quero trabalhar com marketing digital porque é algo mais tranquilo, é algo mais saudável, é algo mais lucrativo. Se isso não está acontecendo, nós temos um problema. E eu tô aqui não para te criar mais problema, eu tô aqui para te ajudar a não ter mais esse problema e o melhor, compartilhar contigo o que eu fiz, beleza? Bom, teoricamente, o CPO ele é um método de organização. Só que eu quero te mostrar não a parte teórica, mas assim a parte prática. Como eu criei uma metodologia de organização, que eu levei alguns bons meses para fazer, e eu quero ter a possibilidade de compartilhá-la contigo, para que você possa ter acesso e aplicar ela já agora nos seus negócios, nos seus lançamentos, beleza? Então, vamos aqui para a tela do computador, e eu quero começar te mostrando essa planilha, que é o plano de lançamento, tá? No meu plano de lançamento, eu consigo pegar o meu lançamento que até então ele só tem uma data, só tem um desejo de acontecer numa data determinada, e eu consigo materializar ele, digamos assim, tá? Então, por exemplo, esse lançamento aqui, ó, vamos supor que ele seja um lançamento de um ticket de 997, que eu tenha aqui um upsell dele de 497 e que eu também tenha um downsell dele de 97, tá? Vamos mais ou menos idealizar que esse é o produto. Vamos considerar que esse produto ele vai acontecer o lançamento dele aqui lá no dia 11 de outubro, tá bom? Bom, a minha planilha já começa a me trazer algumas respostas. Como, por exemplo, quanto eu devo investir? Ele diz que o meu valor sugerido seria quase 5 mil reais. Então eu vou colocar aqui do lado, né, 5 mil reais de investimento. Ele diz aqui para mim que o meu valor sugerido de captação seria 3 mil reais. E aí eu vou preenchendo aqui. Então o tempo todo essa planilha me traz informações fundamentais para o meu lançamento ser bem sucedido e obviamente muito mais controlado. Aqui eu tenho os checklists necessários como instalação de pixel, criativos. Você se preocupa em fazer fotografia, em fazer identidade visual para o seu lançamento? Isso são etapas também muito importantes de um lançamento que a gente já prevê aqui. Aqui a gente também tem a parte de projeção de faturamento. Cara, isso dá uma segurança gigantesca para o seu lançamento. Você chegar para o seu expert e falar, ó, nós vamos investir de 5 mil, mas a projeção é que volte 100 mil. Como é que eu posso mostrar para ele que isso é uma projeção real? Aqui a gente criou 4 possibilidades de cenário baseado no seu custo de captação por lead. Aqui a gente tem os cenários onde você pode mudar a sua taxa de conversão em 2%, 1%, 3%, você vai ajustando. Por isso a importância de ter um bom upsell, um bom downsell, que isso tudo eu te explico dentro do método Flow, como aplicar e o que é, né? De fato, um upsell, um downsell. A gente tem aqui a simulação de escala, que é muito interessante para você pensar o seguinte, ó. Imagina, eu tenho um produto que ele inicialmente ele vai custar, vamos supor, 497. Mas esse produto ele não pode ficar custando 497 a vida inteira. Ele tem que escalar para 997, 1.497, 2.000 e assim por diante. Você não quer vender um produto barato a vida inteira. E aí, aqui a gente tem uma análise de escala, onde eu posso botar o valor inicial e quanto esse produto vai estar custando no ciclo de 4 lançamentos, ou seja, 1 ano. Então, eu posso começar com um produto de 497? Posso. E eu posso escalar ele para 997. E aqui eu já tenho a projeção também que vai te ajudar bastante. Depois da projeção de escala, né, da nossa simulação de escala, a gente tem aqui informações de faturamentos anuais. Então, considerando, obviamente, 4 cenários. O cenário otimista, o cenário otimista 2, o cenário pessimista e o cenário pessimista mais pessimista, pior impossível. Entendeu? Então, tipo assim, isso aqui é só uma primeira etapa do método Flow e eu vou te dizer, isso aqui ajuda muito nos lançamentos. Isso aqui é primordial para eu poder fazer um lançamento. Mas você que está ansioso, pensando, nossa, mas isso já é maravilhoso, eu quero o método Flow, calma, não acabou, ainda tem mais coisas para te mostrar, fica aqui comigo que vai valer a pena. E aí aqui então a gente está na primeira etapa, que é a etapa do checklist. Essa etapa é a etapa de preparação do lançamento. E aí agora a gente vai para a etapa 2,
que é, de fato, a etapa onde a gente tem os processos do lançamento. E aí a gente vem para a nossa maravilhosa tabela no Trello, beleza? Aqui no Trello eu já criei todo o padrão e o gabarito de lançamento. Onde eu tenho aqui, ó, na coluna 1, o planejamento, onde eu vou escrever o briefing do meu lançamento. Eu tenho aqui, ó, deadlines, que são os prazos, né, do lançamento. Que horas é o CPL1, que horas é o CPL2, pode ser ao vivo, pode ser gravado, tudo eu coloco aqui. Os softwares que eu vou usar, logo, chamadas internas, tudo eu coloco aqui. A preparação, né, vou fazendo aqui um checklist, ó, de quantos grupos de WhatsApp eu estou lotando, vou colocando aqui as copies já bonitinha nos grupos, tudo bem organizado. Isso daqui é o processo. A gente falou antes, né, da gente ter toda aquela parte de controle, que é a parte inicial. Aqui a gente está falando do processo. Esse processo te dá uma visão completa do que é o lançamento. E esse processo é o processo que a equipe vai conduzir junto com você. Você vai delegando as tarefas e vai colocando aqui os checks, ó, pendente, ativo, finalizado, você vai colocando. Aqui já tá as copies do lançamento todas prontas. Tudo que você tem que fazer, tudo pronto. E eu peguei como exemplo os meus criativos do meu lançamento para isso facilitar bastante a tua vida. Eu já fiz lançamentos, nossa, diversos lançamentos de diversos players do mercado, mas eu masterizei o meu e eu pensei assim, poxa, eu vou pegar o meu e vou compartilhar o meu lançamento com as pessoas. Algumas das pessoas que estão assistindo esse vídeo talvez até conheçam esses criativos, que foi de um dos lançamentos que a gente fez, que deu muito certo. Então, isso daqui é o nosso P do CPO, que é a parte de processos, beleza? Então a gente tem primeiro aqui o nosso controle, depois a gente tem os nossos processos, e aí por último a gente tem o quê? A gente tem que vir para a otimização. E a otimização nada mais é do que o debriefing. É o momento onde a gente vai analisar tudo o que aconteceu, a gente vai analisar todo o lançamento, vai colocar as anotações necessárias de todo o lançamento, a gente vai colocar aqui todas as informações do lançamento, saber quanto a gente faturou real, saber quanto a gente converteu, quanto a gente investiu, onde acertou, onde a gente errou, e aí a gente vem para a otimização. A gente começa a otimizar isso para reiniciar esse processo e voltar para o checklist novamente. E aí você deve estar pensando o seguinte, né? Como eu vou fazer para ter acesso a tudo isso aqui, né? E quanto isso deve custar? Isso deve custar uma fortuna. Realmente, deve custar uma fortuna. Só que eu sou um cara muito legal. E o meu objetivo aqui é te salvar, porque eu sei que você já está tentando fazer lançamento, eu sei que você está tendo dificuldades e talvez até já pagou muito caro em alguns treinamentos e não teve essa clareza que eu te passei num vídeo de poucos minutos. E eu tô aqui para te ajudar. Esse conteúdo aqui, eu demorei, como eu te falei, alguns meses, na verdade quase um ano para fazer. E quando eu pensei em ofertar ele para as pessoas, eu fiquei muito na dúvida de tipo assim, poxa, isso aqui vale muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, porque é garantido que quem aplica esse formato de lançamento tem sucesso. Então, tipo, se eu cobrar 10 mil reais por essa planilha, cara, é óbvio que tu vai faturar isso no teu lançamento, não tem como não. Tu seguir isso aqui, não tem como não. Se eu cobrar 5, melhor ainda. Provavelmente tu paga isso aí no primeiro lançamento. Mas eu ainda assim entendo que isso não é democrático. As pessoas não têm esse aporte financeiro para poder ter acesso a uma informação de qualidade. E aí, então, conversando com a minha equipe, conversei com os meus alunos também, que eu já mentoro mais de 300 pessoas, e eles são muito bem sucedidos. Eles falaram assim, cara, por que tu não cria uma coisa para dar possibilidade para as pessoas aprender realmente? E aí, então, eu decidi abrir por um curto período de tempo, e eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas também não posso nem te garantir que o valor que eu estou te falando agora vai continuar o mesmo, porque provavelmente a gente vai abrir só para pouquíssimas pessoas essa oferta. Eu vou abrir agora as inscrições para o Método Flow. Abaixo desse vídeo vai ter um botão, vai ter até mais informações para você adquirir o Método Flow. E hoje você pode estar adquirindo o Método Flow por apenas R$ 497. Isso mesmo. E se você for uma pessoa de sorte, pode ser que seja até mais barato do que isso, porque eu liberei alguns cupons aleatórios para que algumas pessoas, quando entram, possam ter acesso. Mas eu te garanto, ó, se você tiver acesso ao cupom e tiver um pouquinho mais barato, já compra, porque na próxima vez que você entrar no vídeo já não vai estar mais esse preço, tá bom? Eu garanto que você aprendendo esse método, você vai ter essa clareza de entender o negócio. Quando as pessoas dizem que marketing digital é para qualquer pessoa, eu acredito que ele realmente é. Assim como qualquer pessoa pode dirigir um carro, assim como qualquer pessoa pode fazer um bolo. Mas não necessariamente as pessoas têm a mesma facilidade, as mesmas habilidades. E o Método Flow, ele foi criado para isso, para a gente deixar a régua equilibrada, para que todo mundo possa ter o mesmo acesso de informação clara,
informação desenhada. Porque só falar de forma superficial, só falar de forma muito aberta não ajuda. De forma teórica não ajuda. Eu, Vinícius, por exemplo, eu mexo em computador desde que eu tenho, sei lá, 12 anos de idade. Tô com 35 agora. Para mim, falar de tecnologia, para mim mexer em softwares é barbada. É muito fácil. Mas não é assim para qualquer pessoa. E eu preciso então criar um modelo democrático que qualquer pessoa absolutamente consiga aplicar e ter sucesso. Então, agora é a tua chance. Se você realmente quer começar a fazer lançamento, e mesmo que você não saiba nada, eu posso te garantir que o Método Flow é o que você precisa para começar a fazer lançamentos organizados, lucrativos. Bora para cima? Tô te esperando aqui do outro lado, espero ter te ajudado. Aplica o modelo de CPO nos teus negócios, na tua vida, que vai dar muito certo, tá bom? Um beijo, sua bochecha gorda. E ó, se tu ficou até o fim do vídeo, agora é a hora de marcar o velho lá no print, tá? Me marca lá nos teus stories, que se tu ficou até o fim do vídeo, tu é uma pessoa muito importante. Então, vou fazer até uma fotinha aqui pra gente tirar um printzinho legal, tá bom? Bora lá. Ah, uma foto, essa aqui, ó, essa aqui dá sorte. Essa aqui dá sorte, essa aqui dá sorte. É do 1 milhão, tá bom? Bora lá. Fechou? Então tá bom. Um beijo, tchau, tchau. Bora aplicar.